um vídeo que eu recebi há pouco, que me tirou do sério a hora que eu vi. Confesso que eu fiquei bastante incomodado. Trata-se de um apresentador, jornalista, diz que é a maior audiência da Bahia. Eu confesso que eu não conheço. O nome dele, o apelido é Bocão, e ele faz uma acusação. Primeiro, ele quer fazer de conta que está em cima do muro, isso me chamou a atenção. Na Bahia, em cima do muro, né? Desculpa, Zizi, na Bahia você tem lado ou não tem. Ou você é CM ou você é contra a CM, não tem mais ou menos, né? E por isso que fazer política na Bahia, teoricamente, tem essa característica, essa facilidade. O cara é, o cara não é. Ou é PT ou é contra PT. Me corrija se eu estiver enganado, Zizi. Mas ele faz uma acusação contra Alfredo Gaspar, que para mim é criminosa. Criminosa. O problema é que se o cara tem uma audiência da Bahia, o povo da Bahia está recebendo esse tipo de comunicação que eu quero dividir contigo. Mas repare, ele quer dar uma de que está em cima do muro, ninguém presta, mas ele usa desse ninguém presta para falar do Alfredo Gaspar. Aperta por edição. Tem algum político que você diga assim, esse é sério? Tem algum? Tem algum político sério? Porque eu tô cansado de ver ladrão nesse país, porra. É muito ladrão. Porque Bolsonaro, porque Lula, as duas chapas têm ladrões. As duas chapas têm ladrões. De um lado tem um Valdemar da Costa Neto, meu Deus. Sem comentários sobre esse elemento, né? Ainda nesse lado do PL, tem um vice que é acusado de estupro de vulnerável com a menor de 13 anos de idade. E pior, desvio de verba de 6 milhões de reais, investigado pela Polícia Federal. Do outro lado, o filho de Lula, 3 inquéritos da Polícia Federal contra ele. 3 inquéritos. Jacques Wagner, recebendo busca e apreensão dentro de casa. Como é que a gente pode ser cego e não enxergar essas coisas? Como ontem eu entrevistei aqui o deputado Leandro, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas eu parei de perguntar, porque ele é cego. Ele pro PT, todo mundo é ladrão. Pro PL, não. Tá investigando, não sabe, é quem fez, é não sei o quê, é porque... não dá, porra. É um bando de corruptos, amigo. É cardume de ladrão. Santa Mara agora, o prefeito gastou 100 mil reais de alegoria. Diga aí, o que você acha disso? Edição, valeu. 100 mil reais de alegoria. Vai entrar em questões locais aí. Obrigado. Eu fico nessa acusação gravíssima, Max, que ele faz contra Alfredo Gaspar, porque é o tipo de notícia, o tipo de abordagem que tem alvo, né? E aí ele fala do Alfredo Gaspar e de um crime que Alfredo Gaspar não cometeu, já colocou seu exame de DNA à disposição. Já o Lindbergh, que amou essa história toda, está dizendo que agora é culpa de uma repórter que passou a informação para ele de que esse caso teria ocorrido do estupro de vulnerável, o que é mentira. Tanto é que o Lindbergh já está tirando o pé, isso vai dar rolo para ele, porque surge no bastidor a ideia ou a hipótese dele ter comprado alguém para criar essa narrativa, essa mentira. Ou seja, para mim tem um alvo essa fala desse cidadão, do tal do Bocão. Eu conheço o Leandro de Jesus, um deputado estadual, brigador da Rede Comunica Brasil. Conheço com muito carinho, eu falo do Leandro de Jesus, mas eu vou para esse comunicador no seguinte sentido. Lulinha tem 3 inquéritos? Tem 3 inquéritos. Isso é verdade. Lulinha tem 3 inquéritos mesmo. Agora, esse senhor vai ter que provar, né, essas questões envolvendo o Alfredo Gaspar. E aí vai ter problema junto com o Lindinho, entendo eu. Porque da maneira como ele acusa, para mim é uma maneira criminosa, Max. Sem dúvida, Pitoli. E existe um detalhe, né, que quem estuda o marketing, quem estuda mais profundamente, né, o jornalismo, sabe que a pessoa está acostumada a ouvir falar de corrupção. Tá? Então ele fala do caso de corrupção do Jacques Wagner, ele fala de corrupção do Lulinha, só que quando ele fala do Alfredo Gaspar, ele fala de um crime gravíssimo. Tá? Que obviamente... não estou dizendo o que é mais grave e o que não é, mas é uma coisa que qualquer pessoa de bem olha e se espanta. Ora, político cometer corrupção é uma coisa que já se normalizou no Brasil. Então, quando você pega o Alfredo Gaspar e você coloca, ele associa a um crime gravíssimo como esse, que é sabidamente mentiroso, tá? Você está colocando o Alfredo Gaspar em outro nível. A pessoa se choca. A pessoa se choca quando ouve uma coisa dessa, ainda mais se acredita ali
no jornalista, no comunicador que está passando a informação. Então, Pittoli, cabe processo, tá? Cabe processo, porque ele deveria, no mínimo, se fosse para trazer esse assunto, ele deveria ter trazido todo o contraditório do assunto. Tá? Ele deveria ter trazido, porque isso é o papel do jornalista. Né? Se você fala um assunto, uma acusação grave, o jornalista ele não pode simplesmente sair acusando. Assim como o Lindbergh não poderia ter recebido uma denúncia, não vou nem olhar aqui, toma aqui, né? Joga para a justiça. Não, isso não existe. Isso não existe. Se você é parlamentar, se você recebe uma acusação gravíssima contra outro parlamentar, você tem que dar uma olhada na acusação que você tem diante das mãos. Você tem que olhar ali, né, nas mãos, ali diante dos olhos, né? Você tem que olhar para ter certeza de que há algo factível, né? Que há alguma prova, alguma evidência, algum indício de que aquilo ali seja realmente verdadeiro. Porque as datas nem batiam, Vitória. As datas da denúncia causou até uma confusão na cabeça dos jornalistas. Eu me lembro quando eles vão questionar o Alfredo Gaspar, que o Alfredo Gaspar explica, aí ele falou, não, mas calma aí, mas e a idade, não sei o quê? Ele falou, pois é, pergunta para o Lindbergh, a acusação falsa é dele. Ele que tem que explicar essas discrepâncias que vocês estão percebendo. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse lido a denúncia perceberia que ela é contraditória, ela é uma denúncia que coloca tempos que não fazem sentido. Né? São datas que não batem, pelas idades, por tudo, não batem. Né? Então, não se teve o mínimo de decência por parte nem do Lindbergh, nem da Soraya Tronic, o que obviamente não é surpresa para ninguém, né, de olhar e ver qual que era o fundamento, qual que era ali, o que estava realmente sendo alegado. Eles não fizeram isso, eles fizeram tudo aquele show, fizeram tudo aquele teatro para tentar intimidar o Alfredo Gaspar. Então, no momento em que as coisas já são sabidas, você não pode, nenhum jornalista hoje pode falar desse assunto e fingir que ele está no dia 27 de março. O 28 de março, parece que foi o dia que eles apresentaram a denúncia e que você ainda não ouviu o outro lado, que você ainda não investigou, já não leu toda a denúncia e viu que o troço não faz o menor sentido. Pessoal, presta atenção nisso porque é de utilidade pública. Tem muita gente ainda que não sabe como resgatar valores que você pode ter lá no Banco Central. São mais de 10 bilhões de reais que estão lá. É muito dinheiro. Existem pelo menos 7 formas diferentes de resgate que você nem imaginava ter. Vários seguidores aqui do canal já resgataram. E valores bons. Não deixe esse dinheiro para esse governo de esquerda antes que tirem o seu direito. Deixei o link aqui, logo abaixo na descrição e um QR Code na tela para você que está acompanhando através da TV. Acesse agora. Então, cabe sim um processo, tá, Pittoli? Porque isso aí não é o ânimo de informar, que é o papel do jornalista, muito pelo contrário. Isso aí é o ânimo de desinformar. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. E o Pittoli falou muito bem logo no início, antes de passar. Né? Ele tenta passar uma de imparcial, porque ele está falando mal de esquerda e direita, tá? Só que o grau de acusação é muito maior em relação ao Alfredo Gaspar, em como que isso tem um impacto no ouvinte. Todo mundo que é do jornalismo sabe muito bem disso. Tá? Tem coisas que você está acostumado que você nem se choca mais. Agora, outras coisas, como essa acusação que estão tentando colocar contra o Alfredo Gaspar, é algo gravíssimo, é algo que choca qualquer pessoa. O próprio PT colocou aí na sua propaganda, né, numa postagem de um perfil lá oficial do partido do PT, que precisa também sofrer processo. E todo mundo que falar sobre esse caso sem dar o lado do Alfredo Gaspar tem que sofrer processo também. Não é uma história de, mas que isso, né? E a liberdade de expressão? Calma aí. Existem responsabilidades. O jornalista ele tem a sua responsabilidade. Quem está passando informação, né, que tem essa profissão, ele tem a sua responsabilidade. Não se pode simplesmente pegar a honra de uma pessoa e jogar na lama sem nenhum indício, sem nenhuma prova, muito pelo contrário. Quando todas as provas, todos os indícios, tudo aquilo que saiu até agora desse assunto está provando justamente o contrário do que está sendo afirmado. Então é grave, Pittoli, e eu sinceramente acho que o Alfredo Gaspar não pode deixar isso passar, tem que processar esse comunicador, tem que processar o PT por aquela publicação, e todos que ficarem replicando isso sem dar o lado dele, né, que é o mínimo que se deveria fazer, também
deveriam ser processados, Vitória. Concordo. Aliás, eu conversei hoje à tarde com o Alfredo Gaspar e ele disse que não vai tolerar nenhum, viu, Max? Nenhum desses ataques. Boa. Eu vou para cima e tem que ser o fim do PT agora. Né? É isso Porque aí. é uma denúncia que parte do PT, é algo gravíssimo que parte a partir de uma mentira, né? Que parte de uma mentira, que pode ter, aí eu vou ser prudente, ter sido financiada pelo PT. Então, ele falou, eu não vou perdoar ninguém, eu vou cobrar todos. Todos que me atacarem serão cobrados. O Alfredo Gaspar me passou essa hoje à tarde. Edu, agora tem um ponto dessa fala desse tal de Bocão, né? Que me chamou a atenção. Porque ele fala assim, ó, tem ladrão, não sei se o Max pegou essa também, Zizi, tem ladrão de todos os lados, tal. Ele quer dizer que é meio que em cima do muro, né? Na Bahia não existe ninguém em cima do muro, Zizi depois pode confirmar pra gente. Né? Ou é ou não é, né? Mas, Edu, tem um ponto que me chamou a atenção. Ele fala assim, no PL, esses Bolsonaro, no PL tem Valdemar Costa Neto, mas não fala do Flávio. Me chamou a atenção isso. Eu vou pegar o ponto, vou ver o copo agora meio cheio, tá? Vou pegar o meio cheio. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele não falou do Flávio. Ele não falou de esquema de corrupção de Flávio, ele não falou de desvio de dinheiro de Flávio, ele fala de esquema de corrupção de Jacques Wagner, que muito provavelmente deve ter patrocinado o programa desse cidadão, não sei, né? Tem esse cheiro, porque na Bahia eles trabalham dessa forma, né, com relação ao dinheiro público e patrocínio de veículos de comunicação. Zizi também vai poder nos ajudar nesse sentido. Né? E aí, no que você puder, claro, Zizi. E tem a questão do Lulinha, quer dizer que ele não mente. Mas quando ele fala do PL, tem esses Bolsonaro, ó, Valdemar da Costa. Eu falei, só vai falar Valdemar da Costa Bolsonaro, só faltou isso, né? Porque do Flávio ele não falou. Mas o alvo era o Alfredo Gaspar, Edu. Pitoli, inclusive essa estratégia, não, tem todos os lados, né? Ele começa trabalhando com a meia-verdade. Né? Isso é até uma estratégia de interditar o discurso. Porque a direita está vencendo o discurso nas redes sociais, a direita engaja mais, a direita tem mais essa parte, essa força orgânica, porque é uma força de reação. Nós tivemos quase 20 anos de PT. É óbvio, o que teve de direita no Brasil? 4 anos. Você não pode considerar a PSDB de direita um social-democrata. É um social-democrata que faz aquelas privatizações da forma que eles fizeram. Você não pode considerar isso de direita. O motivo é o socialismo fabiano. Não, o que a gente teve de direito no Brasil? 4 anos de Bolsonaro. Então começou a reação na década passada. E aí, para interditar o discurso, a gente vem com essa falsa equivalência moral. Né, colocar todo mundo na mesma balança. Ele faz a introdução com a meia-verdade, é verdade, todo mundo já escutou que tem, né, casos de corrupção envolvendo outras pessoas. E aí ele vai e coloca a direita na situação, tá todo mundo bandido, todo mundo bandido. Quem é que ganha com esse discurso? Essa é a reflexão. Quem é que ganha com a interdição do debate? Né? Porque, por um lado, estava tudo bem. Alguém está perdendo no debate orgânico do povo brasileiro. Quem está perdendo? Se você quer interditar o debate, este lado que está perdendo começa a ganhar. É óbvio. É óbvio. O que isso faz? O que me convence a votar num marxista, num esquerdista, sabendo dessa estrutura? Não existe qualquer hipótese nesse sentido. Não existe. Então, está muito claro aí qual que é a tendência dele, quem sai ganhando com esse discurso. Obviamente, interditar o debate porque a direita está ganhando. Então, aí vota a falsa equivalência, todo mundo é a mesma coisa, tá? Então, quem que você sugere como solução? Não, eu não vou me definir. Então, ele está querendo interditar o debate que a direita está vencendo. Essa é a verdade. Ele está beneficiando a esquerda, ele está beneficiando os marxistas, inclusive. Isso é uma velha estratégia. Faz a introdução com a meia-verdade, depois usa a falsa equivalência moral, colocar todo mundo na mesma balança moral. É uma estratégia manjada, mas a gente tem que alertar a audiência para isso, porque isso é antigo até, e fique sempre alerta. Vitória. Perfeito. Edu, me despeço de você, bom final de semana, obrigado por ter passado a semana aqui conosco. Edu, me perdoe entrar na tua intimidade, você é pai, Edu? Não, eu não sou, por enquanto não. Perfeito, senão já ia desejar um feliz dia dos pais. Obrigado, Edu. Tem teu pai vivo, Edu? Graças a Deus, tem. Então pronto, comemore, encontramos. Qual o nome do velho? Eduardo, igual eu sou Eduardo Salles Pimenta Filho, meu pai é Eduardo Salles Pimenta. Então empatou, tá certo, boa. Edu, dá um abração no teu pai, abraço apertado, cara, puta, eu vou dizer pra você, aproveita, cara, aproveita. Cada abraço tem que ser dado como se fosse o último sempre, viu, Edu? Você fica, me perdoe aqui entrar num ponto tão pessoal, mas, puxa, sinto muito falta do abraço do meu velho. Valeu, Edu. Obrigado, Pitoli. Semana retrasada eu perdi o meu avô, né, o pai do meu pai. Então vai ser um dia dos pais também difícil pro meu pai, mas nós estaremos juntos, que o meu irmão também casa no dia dos pais. Então vai ser
um momento de, ao mesmo tempo, equilibrar a tristeza com a alegria, né, do meu irmão. Então, boa noite, querido Pitoli, um feliz Dia dos Pais para você. Boa noite, querido Max, feliz Dia dos Pais para você também. Você tem filho, né, o Max. Boa noite, querida Zizi. Não tem filho, não, então fica... Boa noite, querida Zizi. E boa noite à nossa querida audiência. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. E fiquem com Deus. Excelente final de semana com a família. Imagina a alegria do teu avô vendo tudo isso acontecer. Vai nessa vibe aí que dá certo. Valeu, Edu. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.